Allora, io voglio leggere due versetti. Eu quero ler 2 versículos, Che è il più triste que é o mais triste e il più gioioso della Bibbia. e o mais alegre da Bíblia. E sono così uno vicino all'altro. E estão um do lado do outro, um próximo ao outro. Evangelho di Giovanni, Evangelho de João, capitolo 1, il versetto 11. capítulo 1 e versículo 11. E anche il versetto 12. E o versículo 12. Il 11 è il più triste O 11 é o mais triste. e il 12 è il più felice, benedetto. E o 12 é o mais abençoado, o mais alegre. Ok. Avete trovato? Amen? Encontraram? Allora dice così: è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amen, gloria a Jesus. Io voglio parlare oggi Eu quero falar hoje in questa frase che abbiamo letto, è venuto in casa sua. nessa frase que lemos, veio na sua casa. E noi sappiamo, fratelli e sorelle, Nós sabemos, irmãos e irmãs, che la Bibbia ci parla che Dio que a Bíblia nos fala que Deus ha dimostrato la sua potenza, la sua saggezza di tanti modi. que mostrou a sua sabedoria, a sua potência em vários modos. Noi potevamo rimanere qui a raccontare giustamente quelle cose che sono scritte, che parlano della grandezza di Dio. Nós poderíamos ficar aqui contando das coisas que falam da grandeza de Deus. Per esempio, noi potevamo parlare del fatto che già Giobbe Por exemplo, poderíamos falar já do fato que Jó ha detto che la terra è sospesa nell'aria. disse que a terra é suspensa no ar. Quando questo la scienza ha comprovato qualche anni fa. Quando isso a ciência comprovou alguns anos atrás. Potevamo parlare del grande miracolo che c'è stato quando Dio ha aperto il Mare Rosso. Poderíamos falar do grande milagre que foi quando Deus abriu o Mar Rosso, o Mar Vermelho. Potevamo parlare dal momento che l'angelo ha chiuso la bocca dei leoni. Poderíamos falar do momento em que o anjo fechou a boca do leão. Tutte queste storie bibliche sono bellissime e riempiono i nostri cuori. Todas essas histórias bíblicas são lindas e enchem o nosso coração. Ma il versetto che ho letto mi sorprende, Mas o versículo que eu li me surpreende, mi lascia di bocca aperta. me deixa de boca aberta. Quando dice è venuto in casa sua, Quando diz, veio em sua casa. immaginate questo, fratelli. Imagine isso, irmãos. Pensate un attimino nel grande mistero che c'è in questo verso. Pense um pouquinho no grande mistério que tem nesse versículo. Il creatore del cielo e la terra. O Criador do céu e da terra. Il creatore che ha creato tutte queste migliaia e migliaia di stelle. O Criador que criou todos esses milhares de estrelas. Questo creatore che ha un buon gusto. Esse Criador que tem um gosto bom. Noi da buon brasiliani, Nós da bom brasileiros, quando osserviamo la natura, la Amazônia, quando observamos a natureza, a Amazônias, quello che resta dell'Amazônia, aquilo que sobrou da Amazonas, noi rimaniamo stupefatti nós ficamos pasmos di vedere le varie cose che Dio ha creato e ha lasciato lì.
de ver várias coisas que Deus criou e deixou ali. Quando tu vedi quei passeri così belli con tutto il suo corpicino nero, il becco rosso, Quando você vê aquele pássaro com todo o seu corpo preto e o bico vermelho, quando tu vedi la bellezza del pappagallo, quando tu vê a beleza do papagaio, quando tu vedi quelle centinaia di alberi quando você vê aquelas centenas de árvores pieni di frutti meravigliosi, cheias de frutos maravilhosos, e ricorda che tutto questo è frutto della creazione di un Dio grande e potente. e você lembra que tudo isso é a criação de um Deus grande e poderoso. E allora questo Dio che ha fatto tutte queste cose belle, il lago di Garda, Então esse Deus que fez todas essas coisas lindas, como o lago de Garda, le montagne di Asiago, as montanhas de Asiago, insomma, un Dio che ha creato tutte queste cose belle, um Deus que criou todas essas coisas lindas, fa un'opera che ti lascia così ammirato, faz uma obra que te deixa assim admirado, si svuota di tutta la sua grandezza se esvazia de toda a sua grandeza e prende la forma di uomo e pega a forma de um homem e viene a abitare in mezzo ai semplici esseri umani. e vem morar no meio de simples seres humanos. E viene giustamente in mezzo a quello popolo che lui aveva tratto fuori con mano forte dall'Egitto. E veio habitar no meio daquele povo que ele mesmo tirou com as mãos fortes do Egito. Viene a abitare in mezzo a quello popolo il quale lui aveva fatto un'alleanza. Veio habitar no meio daquele povo que ele fez uma aliança. Lui viene proprio in casa sua, Lui vem próprio na sua casa. ma loro, Mas eles, gli ebrei, os hebreus, non lo hanno ricevuto. não o aceitaram. Allora è qui che voglio predicare. É aqui que eu quero pregar. Che lui è venuto nella sua casa Que ele veio na sua casa e loro non hanno ricevuto. e eles não o receberam. Israele in questo testo Israel, nesse texto, è rappresentato come una grande casa, é apresentado como uma grande casa, il quale il padrone assoluto viene no qual o patrão absoluto vem e loro dicono qui tu non puoi entrare. e eles dizem: aqui tu não pode entrar. Non lo hanno ricevuto Não o receberam e a causa di questo e por causa disso hanno perso tante benedizioni. perderam tantas bênçãos. Ma Israele come casa non ha ricevuto il Signore, Mas Israel, como casa, não recebeu o Senhor. ma alcune persone Mas algumas pessoas, singolarmente singularmente, hanno aperto la porta delle loro case. abriram a porta das suas casas. E io voglio parlare oggi Eu quero falar hoje sulle 7 case sobre as 7 casas che aprirono la loro porta perché Gesù potesse entrare. que abriram as suas portas para que Jesus pudesse entrar. E quando Gesù è entrato in queste case, E quando Jesus entrou nessas casas, alcune cose algumas coisas succederono. aconteceram. Amen? Ecco, siamo usciti dall'introduzione. Bom, saímos da introdução. Io voglio dirvi che io sono come quelli camion vecchi, Eu quero dizer que eu sou igual aqueles caminhão velho, che è difficile di accendere il motore. que é difícil de ligar o motor. Ma dopo quando si lascia nella discesa, nella banguela, Mas vai se deixar na banguela, è difficile di fermarsi. é difícil de parar. La prima casa che Gesù entrò A primeira casa que Jesus entrou foi in una casa in Canà di Galileia. foi numa casa em Canaã da Galileia. Questo sta in Giovanni capitolo 2. Isso está em João capítulo 2. La Bibbia dice, fratelli, che Gesù con la sua famiglia A Bíblia diz, irmãos, que Jesus com a sua família furono, anche i discepoli, e também os discípulos furono invitati a una festa di matrimonio. foram convidados a uma festa de casamento. E in questa festa, fratelli e sorelle italiani, E nesta festa, irmãos e irmãs italianos, è molto diversa di quella che noi facciamo in un matrimonio brasiliano. é muito diferente de uma festa que nós fizemos no casamento brasileiro. Per esempio, per un matrimonio brasiliano, Por exemplo, para um casamento brasileiro,
O importante non è il vino. O importante não é o vinho. Che cosa è importante per un matrimonio brasiliano? O que é importante para o casamento brasileiro? A coxinha, o quibe, a torta. A torta, o bolo. Il bolo. Per un matrimonio brasiliano, il più importante è la torta. Com o casamento brasileiro, o mais importante é o bolo. Ma nella cultura giudaica Mas na cultura judaica, è il vino. é o vinho. E succede che quando Gesù sta naquela casa, viene una notizia E aconteceu que quando Jesus estava naquela casa, veio uma notícia che il vino que o vinho era finito. tinha acabado. Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs, non potete immaginare vocês não podem imaginar la vergogna, a vergonha, la tragedia a tragédia che questa famiglia que esta família avrebbe sofferto teria sofrido se Gesù se Jesus non fosse in quella casa. não estivesse naquela casa. Perché quando Gesù entra in una casa, Porque quando Jesus entra em uma casa, lui trasforma ele transforma la maledizione in benedizione, a maldição em bênçãos, la tristezza a tristeza in gioia. em alegria. Succede che il vino è finito Aconteceu que o vinho terminou e la madre di Gesù viene da lui e dice: e a mãe de Jesus vem até ele e diz: il vino è finito. o vinho acabou. E lui dice: ma donna, che cosa io ce l'ho con te? E ele diz: o que tenho eu contigo, dona? Ma ha chiesto a tutti i servizali Mas pediu a todos os garçons di riempire alcuni contenitori di acqua. de encher alguns contenitores de água. E sapete che cosa Gesù ha fatto? Sabe o que Jesus fez? Ha trasformato l'acqua in vino. Transformou a água em vinho. Immaginate, fratelli e sorelle, che l'acqua non c'è gusto. Imagine, irmãos e irmãs, que a água não tem gosto. Se ha gusto, Se tem gosto, vuol dire che non è pura. quer dizer que não é pura. L'acqua non c'è colore. A água não tem cor. Se c'è colore, Se tem cor, è meglio bollire, è meglio fare qualche trattamento. é melhor ferver, é melhor fazer algum tratamento. Ossia, ha preso qualcosa che non c'era nessun gusto, nessun sapore, Ou seja, pegou alguma coisa que não tinha nenhum gosto, nenhum sabor, e trasformou in quello che è stato considerato il migliore vino. e transformou naquilo que foi considerado o melhor vinho. Tanto è Tanto é che alla fine la sommelier, il capo della festa, que no fim, por fim, o chefe da festa è venuto dallo sposo e ha detto: ma noi di solito diamo il vino migliore, e poi quando qualcuno è già alto, nós, às vezes, nós sempre damos o vinho melhor e quando alguém está já bêbado, diamo il vino migliore all'inizio. damos o vinho melhor no início. Perché poi quando si è ubriaco non riesce più a sentire il palato. Porque quando está já bêbado, não consegue mais sentir o paladar. Ma ha detto: ma tu hai fatto l'incontrario. Mas disse, tu fez o contrário. Hai guardato, hai preservato il vino migliore per la fine. Você guardou, preservou o vinho melhor para o final. Sto per dirvi, fratelli, che durante questi migliaia di anni che il mondo ha, Estou para dizer, irmãos, que durante esses milhares de anos que o mundo tem, io so che gli italiani sono famosi per il vino che fanno, eu sei que os italianos são famosos pelo vinho que faz, ma lasciatemi dire che il vostro vino mas me deixa dizer que o vinho de vocês non era migliore di quello che Gesù ha fatto. não era melhor daquele que Jesus Perché fez. tutto quello che lui fa è buono. Porque tudo aquilo que Jesus faz é bom. Perché tutto quello che Gesù fa è meraviglioso. Porque tudo aquilo que Jesus faz é maravilhoso. Ma il fulcro del messaggio che Gesù entrò in quella casa Mas o foco da mensagem que Jesus entrou naquela casa è che lui, quando entra in una casa,
é que ele, quando entra numa casa, può trasformare le cose. pode transformar as coisas. Io non so come tu sei entrato qui oggi, Eu não sei como que tu entrou aqui hoje. magari trascinandoti, Talvez te arrastando, magari facendo forza per esboçare un sorriso, talvez fazendo força para emitir um sorriso, forse deluso, talvez desiludido, triste. triste. Ma lasciatemi parlare una cosa. Mas deixa eu dizer uma coisa. Il Gesù che noi predichiamo in questa sera O Jesus que nós pregamos nessa noite può trasformare ogni circostanza della vostra vita. pode transformar cada circunstância da nossa vida. Perché Gesù, Porque Jesus, così come ha trasformato acqua in vino, assim como transformou água em vinho, può trasformare anche questa situazione che tu stai vivendo, che tu stai affrontando. pode transformar também essa situação que tu estás vivendo e que tu estás afrontando. Nella prima casa che ele entrò, Na primeira casa que ele entrou, dimostrò il suo potere demonstrou o seu poder in trasformare le cose. de transformar as coisas. La seconda casa che lui entrò, Na segunda casa em que ele entrò nella casa di Pietro. entrou na casa de Pedro. Marco capítulo 1, versetto 30 e 31. Marcos, no capítulo 1, versículo 31. 31. E il bello di questa storia che Gesù entra nella casa di Pietro A parte linda dessa história que Jesus entra na casa de Pedro è che dimostra, rivela uma caratteristica di Pietro. é que demonstra, revela uma característica de Pedro. Pietro era sanguíneo. Pedro era sanguíneo. E sanguíneo age un po' per istinto. E sanguíneo age um pouco pelo instinto. O sanguíneo é quello che parla senza pensare. E sanguíneo é aquele que fala sem pensar. Ma perché sto dicendo questo? Mas por que estou dizendo isso? Che amare Gesù Chamar Jesus e più 11 discepoli e mais os 11 discípulos per andare in casa sua, para ir na sua casa, sapendo che la suocera aveva febbre, sabendo que a sogra tinha febre. due sono le cose. Duas são as coisas. O era un sanguíneo Ou era um sanguíneo o voleva proprio uccidere la suocera. ou queria matar a sogra. Ma il buono cos'è? Mas o bom que é, Gesù entrò na casa di Pietro. Jesus entrou na casa de Pedro. E a lição que impariamo qui è che qual era la malattia che aveva la suocera di Pietro? A lição que aprendemos aqui, qual era a malatia, qual era a doença que tinha a sogra de Pedro? Aveva la febbre. Tinha febre. Ah, che cosa vuol dire questo? Aveva la febbre. O que quero dizer com tinha febre? Quando Gesù entra nella nostra casa, Quando Jesus entra na nossa casa, prendi cura anche delle piccole cose. também cuida das pequenas coisas. È vero che Gesù guarisce il cancro. É verdade que Jesus cura o câncer. È vero che Gesù ha detto a Lazzaro dopo 4 giorni che era già seppellito, Lazzaro vieni fuori. É verdade que Jesus disse para Lázaro, depois de 4 dias que estava morto, disse: Lázaro, vem para fora. È vero che Gesù ha guarito il lebbroso, É verdade que Jesus curou o leproso, ma si è preoccupato anche con una febbre. mas se preocupou também com uma febre. Fratelli e sorelle, Gesù prende cura anche delle piccole cose nella nostra vita. Irmãos e irmãs, Jesus cuida também das pequenas coisas da nossa vida. Tante volte noi pensiamo così, ma chiedere questo a Dio Muitas vezes nós pensamos assim, mas pedir isso para Deus sembra così inutile, così disnecessario. parece inútil, desnecessário. Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs, lasciatemi dare una testimonianza. deixa-vos dar uma testemunhança. Io conosco una sorella Eu conheço uma irmã che quando voleva un fidanzato que quando queria um namorado, ha detto così al Signore: disse assim ao Senhor: io voglio un ragazzo moro, eu quero um namorado moreno. io voglio un fidanzato un po' alto, Eu quero um namorado um pouco alto, che abbia gli occhi piccoli. que tenha os olhos pequenos. E il Signore ha risposto: E o Senhor respondeu: è quella lì. é aquele ali. Il Signore ha detto: chiedete vi sarà dato, E o Senhor disse: pede e vos será dado. cercate e troverete, Procurais e achais. bussate e aprisse vos ha.
Se batei e abrir-se-vos-á. Volete sapere il quanto il Signore prende cura anche delle piccole cose? Querem saber o quanto o Senhor cuida também das pequenas coisas? Lasciatemi prima dare una brutta notizia. Deixa-me primeiro dar uma notícia ruim. Ho voglia di predicare. Eu estou com vontade de pregar. Il Signore prende cura anche delle piccole cose. O Senhor cuida também das pequenas coisas. Atti degli Apostoli, capitolo 12, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, dice che Pietro era nel carcere. disse que Pedro estava preso. Questo è bello, pastor Michele, E isso é lindo, pastor Miqueias. perché dice che mentre nel frattempo che Pietro era nel carcere, la Chiesa pregava che Dio lo liberasse. Que disse que enquanto Pedro estava preso, a igreja orava para que Deus o libertasse. Oggi ci sono tante chiese Hoje são tantas che igrejas quando il loro pastore va in carcere, que quando o seu pastor vai em prisão, la Chiesa prega affinché Dio lo mantenga là. a igreja ora para que Deus o mantenha ali. Lascialo là. Deixa ele lá. Ma la Chiesa di Atti degli Apostoli Mas a igreja de Atos dos Apóstolos sicuramente considerava Pietro seguramente considerava Pedro come noi consideriamo il pastore Micheias, como nós consideramos o pastor che è un Miqueias, pastore, un padre, un amico. que é um pastor, um pai e um amigo. E succede che Dio ha ascoltato la preghiera della Chiesa E aconteceu que Deus escutou a oração da igreja e mandò un angelo nel carcere per liberare Pietro. e mandou um anjo na prisão para liberar Pedro. E l'angelo arriva lì in quel carcere E o anjo chegou ali naquela prisão e dice che le porte si aprirono E diz que as- automaticamente. e diz que as portas se abriram automaticamente. Ci sono tante gente che pensano che la tecnologia è soltanto per i nostri giorni. São tantas pessoas que pensam que a tecnologia é só para os nossos dias. Lasciatemi dirvi che il primo a scrivere con il dito è stato Dio. Deixa-me vos dizer que o primeiro a escrever com os dedos foi Deus. Quando hanno lanciato l'iPad, Quando lançaram o iPad e o iPad, che c'è il touchscreen, que tem o touchscreen, hanno detto abbiamo fatto qualcosa di fenomenale. disseram, fizemos alguma coisa de fenomenal. Pastor Ma tá botando Dio a a 4.000 anni fa Mas Deus, há 4.000 anos atrás, ha scritto con la punta del dito i 10 comandamenti. escreveu com as pontas dos dedos os 10 mandamentos. Durante la guerra fredda, Durante a Guerra Fria, quando hanno creato il primo sottomarino, quando criaram o primeiro submarino, hanno detto wow, possiamo cruzare il mare. disseram, uau, podemos cruzar o mar. Abbiamo costruito il primo sottomarino. Construímos o primeiro submarino. Il primo sottomarino è stato Dio a creare. O primeiro submarino foi Deus que criou. Quando ha chiamato quello pesce per inghiottire Giona. Quando chamou aquele peixe para engolir Jonas. E Giona ha cruzato il mare. Jonas cruzou o mar. Il pesce non c'era una bussola. O peixe não tinha uma bússola. Non c'era una carta geografica. Não tinha uma carta geográfica. Ma ha gettato Pietro lì, Giona lì vicino a Ninive. Mas jogou Jonas ali perto de Nínive. Giona non voleva andare in Ninive. Jonas não queria ir para Nínive. Ma il pesce lo ha lançato lì vicino. Mas o peixe colocou ele ali do lado. E quando Giona si trova nel mare, lì nella spiaggia, E quando Jonas se encontrou ali na praia, pieno di alghe e succhi gastrici, cheio de algas e suco gástrico, ha preso un po' d'acqua in mano, pegou um pouco de água na mão, ha pulito gli occhi lavou os e olhos quando alza la testa, e quando levantou a cabeça, un grande cartellone um grande cartelão che diceva benvenuto a Ninive. e dizia bem-vindo a Nínive. Lasciatemi dire una cosa, è meglio obbedire. Deixa-me vos dizer uma coisa, é melhor obedecer. O pastor Micheias ha obbedito e è venuto in Italia in aereo. Pastor Miqueias obedeceu e veio para a Itália de avião. Senão il pesce è ancora da qualche parte. Senão o peixe ainda estaria em qualquer lugar. Allora stavo dicendo, fratelli e sorelle, che le porte si aprirono automaticamente, non sono dimenticato.
Eu estava dizendo, irmãos e irmãs, que as portas se abriram automaticamente. Eu não esqueci. E Pietro estava dormindo. E Pedro estava dormindo. E allora l'angelo viene e toca em lui. Então o anjo veio e tocou nele. E lui si svegliò, ma pensava che era una visione. E ele acordou, mas pensava que era uma visão. E dopo che era convinto che veramente l'angelo era lì, Depois que se convenceu que verdadeiramente o anjo estava ali, si alza in fretta se levantou correndo e è cercato di andare indietro all'angelo. e procurou e tentou andar atrás do anjo. Ma l'angelo ha detto così: fermati, prendi il mantello. Mas o anjo disse, pare e pegue a capa. E quando Pietro mette a capa, sta per partire, E quando Pedro colocou a capa, estava para sair, l'angelo ha detto: metti i sandali o anjo disse, coloca as sandálias, per non ferire i tuoi piedi. para não ferir os teus pés. Sa che cos'è questo? Lui prende cura dei minimi dettagli nella nostra vita. Ele cuida dos pequenos detalhes da nossa vida. Ha guarito la febbre della suocera di Pietro. Curou a febre da sogra de Pedro. E c'è una malíngua E tem uma mau língua che disse che è per questo che Pietro ha rinnegato lui. que disse que é por isso que Pedro negou ele. Ma non è così. Mas não é assim. Quando Gesù entra nella nostra casa, Quando Jesus entra na nossa casa, le cose succedono. as coisas acontecem. Guardiamo un'altra casa. Sono già le 9:30, pastor. Olhamos outra casa. Gesù adesso è invitato, ossia intimato, Jesus agora foi convidado, ou seja, intimado, per uno che era capo della sinagoga. por que era o chefe da sinagoga. Si chiamava Jairo, Se chamava Jairo, o Jairo in italiano, ou Jairo em italiano, che seria Jair in português. que seria Jair em português. E questo capo della sinagoga Esse chefe da sinagoga viene da Gesù e dice: vem até Jesus e diz, soccorrimi, aiutami, perché la mia figlia che ha 12 anni socorre-me, ajuda-me, porque a minha filha que tem 12 anos sta per morire. está para morrer. Vieni in casa mia. Vem na minha casa. Questa casa troviamo in Luca capitolo 8. Essa casa encontramos em Lucas capítulo 8. E succede che mentre Gesù e Jairo stanno arrivando E acontece que enquanto Jesus e Jairo estavam chegando nella casa, na casa, alcuni serviziali di questo uomo alguns servidores desse homem vieni da Jairo vêm até Jairo e gettano su di lui una parola negativa. e jogam sobre ele uma palavra negativa. E dice: non disturbare più il maestro perché la bambina è morta. E diz, não perturbe mais o mestre, porque a menina já morreu. Allora la prima cosa che Gesù fa Então a primeira coisa que Jesus fez è cancella questa parola negativa, cancela esta palavra negativa, dicendo così: dizendo assim, non temere, não temas, abbi fede. tenha fé. Fratelli e sorelle, è incredibile Irmãos e irmãs, é incredível il quanto siamo accerchiati e o quanto somos cercados di persone de pessoas che non hanno altro che parole negative. que não têm outra que palavras negativas. Sì o no? Sim ou não? No, quello non andrà bene. Não, isso não vai bem. Scusate voi che siete del Brasile, fare il documento, questo non andrà bene. Desculpa vocês que são brasileiros, isso não vai sair bem. Questa macchina che tu hai comprato non è buona. Esse carro que tu comprou não é bom. Allora, vi racconto una. Agora eu vos conto uma. La mia nonna A minha nona stava ammalata estava mal. e viene una sorella di chiesa fare la visita E veio uma irmã da igreja fazer uma visita e ha detto così: e disse assim, lei veramente sta male, questa malattia ti ucciderà. ela verdadeiramente está mal, essa doença vai matar ela. Ma quale visita è questa? Mas que visita é esta? Vi dico che quella signora è morta prima.
Nós digo que aquela senhora morreu antes. La nonna è accampata ancora un po'. A nona ficou ali ainda mais um pouco. Mas persone che non hanno altro che parole negative. São pessoas que não têm outra que palavras negativas. No, tu non sarai mai un predicatore. Não, tu nunca vai ser um Tu non pregador. potrai mai cantare. Tu não pode, não vai mais nunca conseguir cantar. Hai una voce che sembra che hai inghiottito un gatto. Tem uma voz que parece que engoliu um gato. Parole negative, ma Gesù ha detto non temere. Palavras negativas, mas Jesus disse: não temas, Abbi fede. tenha fé. Allora, in questo momento voglio essere un profeta di Dio per la tua vita. Nesse momento eu quero ser um profeta de Deus na tua vida. Non importa Não importa se qualcuno ha gettato su di te se alguém jogou sobre você una parola negativa, uma palavra negativa, dicendo non andrà bene, dizendo não vai dar certo, non funzionerà, não vai funcionar, è una malattia difficile. é uma doença difícil. Io dico per voi Eu digo para vocês quello che Gesù ha detto a Jairo. aquilo que Jesus disse a Jairo: Non temete, não temas, abbiate fede. tenha fé. Amen. Abbiate fede. Abbiate fede. Glória a Deus. Il discorso abbiate fede è molto forte e potente nella Bibbia. A palavra tenha fé é muito forte e poderosa na Bíblia. Fede. Fé. E una volta il Signore Gesù ha detto: Uma vez o Senhor Jesus disse: sia fatto secondo la tua fede. seja feita segundo a tua fé. Vedi che questo è impegnativo. Veja que isso é empenhativo. Se tu dici: no, io non riesco, per tutta la vita sono destinato a pagare l'affitto. Não, eu não consigo por toda a vida, eu sou destinado a pagar o aluguel. Sia fatta secondo la tua fede. Seja feito segundo a tua fé. No, ma io a comprare una macchina nuova, mai. Mas eu comprar um carro novo, nunca. Sia fatta secondo la tua fede. Seja feito segundo a tua fé. No, Gesù guarire questa malattia, no, devo andare a casa a prendere un'aspirina. Jesus curar essa doença, não, tem que ir embora tomar uma aspirina. Sia fatta secondo la tua fede. Seja feito segundo a tua fé. Ma se tu hai la fede, Mas se tu tens a fé, magari come un granello di senape, talvez como um grão de mostarda, vedrai che le cose possono cambiare nella tua vita. vai ver que as coisas podem mudar na tua vida. Abbiate fede. Tenha fé. Dá una gomitata con amore. Non approfittare di questo momento nel culto. Non approfitta per scaricare. Dai una gomitata con amore e dici: ehi fratello, ehi sorella, abbi fede. Dá uma cotovelada com amor no teu irmão e diz: ei, irmão, irmã, tenha fé. Alleluia. Com amor, não se aproveita. E allora quella parola ha rialzato Jairo. Então aquela palavra levantou Jairo. Allora la prima cosa che Gesù ha fatto nei confronti di Jairo andando a casa sua A primeira coisa que Jesus fez ao confronto de Jairo indo na casa sua è che ha cancellato parole negative. é que cancelou as palavras negativas. Poi Depois ha fatto di più. fez mais que isso. Ha fatto di più di quello che Jairo voleva. Fez mais do que Jairo queria. Jairo voleva una guarigione. Jairo queria uma cura. Spiegatemi bene voi che siete intelligenti. Expliquem para mim, vocês que são inteligentes, Che cosa è più grande? o que é mais grande? Una guarigione Uma cura o una resurrezione? ou uma ressurreição? È chiaro, è chiaro. Siamo d'accordo? Ossia, Gesù ha adempiuto 100% quello che Paolo ha detto in Efesini capitolo 3, versetto 20. Jesus cumpriu 100% aquilo que Paulo disse em Efésios, capítulo 13. 3, versetto 20. Capítulo 3, versículo 20, perdoa-me. Lui è potente Ele é potente per fare di più para fazer muito mais daquilo che noi chiediamo daquilo que nós pedimos o pensiamo. ou pensamos. Lui ti sorprenderà.
Ele te surpreenderá. Ti darà di più di quello che tu hai pensato o immaginato. Te dará muito mais daquilo que tu pensou ou imaginou. Jairo pensava, farà una guarigione, va benissimo. Jairo pensava, se fizer uma cura, vai muito bem. Ma quando è arrivato lì, Mas quando chegou ali, Gesù ha fatto un miracolo molto più grande. Jesus fez um milagre muito maior. Il fulcro di questa casa, il centro, O il fuoco di questa casa foco desta casa è che quando Gesù è nella nostra casa, é que quando Jesus é na nossa casa, Lui ci sorprende, Ele nos surpreende. fa di più di quello che pensiamo. Faz muito mais daquilo que pensamos. Vediamo un'altra casa, poi ci fermiamo, Vamos ver outra casa e depois paramos. perché c'è la gola che comincia a bruciare. Porque tem a garganta que começa a queimar. Gesù è entrato nella casa di Marta e Maria. Jesus entrou na casa de Marta e Maria. Luca capitolo 10 dal versetto 38 al 42. Lucas do capítulo 10, o versículo 38 ao 42. Cosa impariamo in questa casa? O que aprendemos nessa casa? L'importanza di avere amici. A importância de ter amigos. Tu hai amici? Tu tens amigos? Gesù è andato lì, Jesus foi ali, non è andato per fare nessun miracolo, não foi para fazer nenhum milagre. non è andato lì per risolvere nessun problema. Não foi ali para resolver algum problema. E ha passato lì, Ele passou por ali. serrò una boia, Aproveitou para filar uma boia, ha fatto il pranzo con loro almoçou com eles e ha goduto della amicizia e godeu da amizade, desfrutou da amizade di questa famiglia. desta família. Fratelli, come è buono avere amicizia. Irmãos, como é bom ter amigos. Io sono felice di essere amico, almeno io considero amico del pastore Micheias e tutti i fratelli di questa chiesa. Eu sou feliz de ser amigo do pastor Miqueias, pelo menos eu considero, e amigo de todos os irmãos da igreja. Dobbiamo cercare di fare amicizia. Temos que procurar fazer amigos. Ogni tanto invitare qualcuno a mangiare a casa nostra, prendere un caffè. Em vez em quando chamar amigos para ir na nossa casa tomar um café Essere amici. e ser amigos. Il Signore in questa casa è andato lì come un amico. Jesus nessa casa foi ali como um amigo. E loro, come amici di Gesù, hanno aperto la loro casa. E eles, como amigo de Jesus, abriram as suas casas. E quando entrò dentro, E quando entrou dentro, succede due situazioni. acontece duas situações. Maria, Maria, vedendo che c'era Gesù, si siede al piedi del Signore vendo que tinha Jesus, se sentou aos pés do Senhor. e ha cominciato a ascoltare quelle bellissime e gloriose parole e insegnamenti E começou a escutar aquelas belas palavras de ensinamentos e che Gesù proferiva. que Jesus falava. Nel frattempo, Enquanto isso, Marta Marta era disperata. era desesperada. Un spirito di pulizia Um espírito de limpeza. dobbiamo gloria a Dio per le sorelle che hanno cura per la casa. Glória a Deus pelas irmãs que cuidam da casa. Ogni tanto noi come pastori andiamo a visitare le pecore, guardiamo un po' nel tetto se ci sono ragnatelli. De vez em quando nós, como pastores, andamos nas casas e olhamos nos cantos se tem teia de aranha. Lasciatemi, è vero che in questo momento abbiamo pochi giovani, arriveranno, nel nome di Gesù arriveranno giovani, É verdade que nesse momento temos poucos jovens, mas vão chegar muitos jovens. e i giovanotti e le ragazze devono essere molto attenti per il fidanzamento. Os jovens e as jovens devem estar muito atentos para o noivado. Io sono stato molto furbo, Eu fui muito esperto. io sono figlio di mineiro, Eu sou filho de mineiro. io ero molto attento. Era muito atento. Andavo lì a casa sua Eu ia ali na sua casa per vedere se lei era obbediente, rispettosa ai suoi genitori.
para ver se ela era obediente e respeitava os seus pais. Perché se non rispetta i genitori, rispetterà te come marito. Porque se não respeita os pais, vai respeitar você como marido. Osservavo se sapeva cucinare. Controlava se sabia cozinhar. Si vede, no? Si vede. Sì. Ci sono donne che non sanno friggere neanche una uova. Tem mulheres que não sabem nem fritar um ovo. Bota um capacete. E poi anche le ragazze devono essere molto avvedute. As mulheres devem ser muito espertas. Perché se hai un fidanzato Porque se tem um namorado che nel lunedì non va a lavorare e dice che ha male di testa, que na segunda-feira não vai trabalhar porque tem dor de cabeça, nel martedì c'è male di denti, na terça-feira tem dor de dente, nel mercoledì na quarta-feira ha detto che vuole donare sangue, disse que vai doar sangue. lascia questo uomo, Deixa esse homem, lascia questo individuo. lascia esse infeliz. Ma Marta era disperata com o espírito de polícia. Mas Marta estava desesperada com o espírito de limpeza. E poliva de qua, poliva de lá. Limpava daqui, limpava dali. E Maria ai piedi del Signore. E Maria aos pés do Senhor. Arrivato um momento que Marta ha detto, ma non è possibile. Chegou um momento que Marta disse, mas não é possível. Eu digo, Gesù, E disse, Jesus, dice a lei per aiutarmi. diz para ela me ajudar. E qui il Signore insegna una grande lezione. E aqui o Senhor ensina uma grande lição. Lezione delle priorità. A lição de prioridades. Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs. è vero che noi dobbiamo sistemare tutte le cose, la casa, tutto quanto. É verdade que nós devemos cuidar de todas as coisas na casa. Però Porém, tutte queste cose, tutti i nostri affanni, todas essas coisas, todas as nossas impaciência, non può rubare não pode roubar il nostro tempo di comunione con il Signore. o nosso tempo de comunhão com o Senhor. Il Signore Gesù O Senhor Jesus ha spiegato una lezione di priorità. explicou uma lição de prioridade. Ha detto, Marta, tu sei affaticata con tante cose. Marta, tu estás fadigada com tantas coisas. Però Maria ha scelto la parte migliore. Porém, a Maria escolheu a parte melhor. Come si combatte con quello che lui stesso ha detto in Matteo capitolo 6? Como se encaixa com aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 6. Quando lui ha detto, perché siete così ansiosi? Por que estás assim ansioso? Disperato per il domani? Desesperado pelo dia de amanhã? Guardate i lirio, i gili del campo, Olha os lírios do campo, il passero, os pássaros, che non semina neanche raccolgono le cose, que não semeiam nem colhem as coisas. ma Dio li nutre ogni giorno. Mas Deus cuida a cada dia. E allora dice una cosa fondamentale. Então diz uma coisa fundamental. Matteo capitolo 6, versetto 33. Mateus capítulo 6 e versículo 33. Lizione di priorità. Lição de prioridade. Cercate prima il regno di Dio Procurais primeiro o reino de Deus. e tutte le altre cose E todas as outras coisas vi saranno sopraggiunte. vos serão acrescentadas. Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs, molte volte noi siamo disperati, muitas vezes nós somos desesperados, trascuriamo l'orario del culto, esquecemos o horário do culto, trascuriamo il tempo della lettura, esquecemos o tempo de leitura, priorizziamo tante altre cose, priorizamos tantas outras coisas, menospreziamo il tempo con Dio menosprezamos o tempo com Deus e nel nostro affanno di cercare tutte le altre cose e na nossa preocupação de procurar todas as outras coisas, non arriviamo da nessuna parte. não chegamos em lugar nenhum. Ma se noi impariamo lezioni di priorità, Mas se nós aprendemos a lição de prioridade, se mettiamo Dio al primo posto nelle nostre vite, se colocamos Deus no primeiro lugar da nossa vida, le benedizioni del Signore cadranno in abbondanza su di noi. as bênçãos do Senhor cairão em abundância sobre nós. Cerchiamo prima il regno di Dio Procuramos primeiro o reino de Deus e tutte le altre e cose todas as outras coisas vi saranno vos serão
acrescentadas. acrescentado. Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs, ci sono altre 2 case, tem outras 2 casas, ma tanto l'orologio come Credis mi dice di fermarsi. mas tanto o relógio quanto o pastor Samuel diz para parar. Ma io sono disobbediente. Mas eu sou desobediente. E parliamo almeno di un'ultima. E falamos pelo menos de mais uma. C'era un uomo in Jericò, Tinha um homem em Jericó, molto ricco, muito rico. e questo uomo lavorava per il governo. E esse homem trabalhava para o governo. Possiamo dire che lavorava per l'Equitalia. Podemos dizer que trabalhava para a Equitália. Era un esattore di tasse, Era um cobrador de taxa, di imposto. de impostos. Zaccheo. Zaqueu. E la Bibbia dice che lui voleva conoscere Gesù, E a Bíblia diz que ele queria conhecer Jesus. ma aveva una difficoltà, era un uomo piccolo. Mas tinha uma dificuldade, era um homem pequeno. E è venuto a sapere che Gesù doveva passare lì vicino a casa sua. E veio saber que Jesus deveria passar ali próximo à sua casa. Allora lui fa una corsa e sale su un albero Então ele saiu correndo e subiu numa árvore e aspetta che Gesù passi sotto. e esperou que Jesus passasse embaixo. E quando Gesù veramente sta venendo per passare sotto, E quando Jesus estava vindo para passar embaixo, il Signore alza gli occhi lì sull'albero o Senhor levantou os olhos ali sobre a árvore e disse: Zaccheo, scendi in fretta, e disse: Zaqueu, desce depressa, perché oggi mi conviene porque hoje me convém dormire in casa tua. dormir em sua casa. E la Bibbia dice, fratelli e sorelle, che loro furono a casa di Zaccheo E a Bíblia diz, irmãos e irmãs, que eles foram na casa de Zaqueu e nel percorso, e no percurso, na estrada, della discesa dell'albero, da descida da árvore, finché sono arrivati a casa di Zaccheo, até que chegaram na casa de Zaqueu, non c'è stato nessun dialogo. não teve nenhum diálogo. La Bibbia non dice che hanno parlato niente, Na Bíblia não diz que falaram alguma coisa, ma sicuramente mas com certeza, Zaccheo nel suo cuore Zaqueu no seu coração stava riflettendo, estava refletindo, stava osservando quell'uomo, estava observando aquele homem, stava osservando i suoi occhi così semplici e puri. estava observando os seus olhos assim simples e puros. E già il suo cuore ha capito che quell'uomo veramente era il figlio di Dio. E já entendia no seu coração que aquele homem era verdadeiramente o Filho de Deus. E quando sono arrivati nella loro casa, E quando chegaram na sua casa, Zaccheo non ha potuto più trattenersi. Zaqueu não conseguiu mais segurar. E anche se il Signore non ha detto niente a lui, Mesmo se o Senhor não disse nada para ele, lui ha detto: se ho rubato qualcuno, ele disse: se eu roubei alguém, se ho defraudato qualcuno, se fiz mal para alguém, se ho preso più di quello che dovevo prendere, se peguei a mais daquilo que deveria pegar, restituirò 4 volte. restituirò 4 vezes. E allora il Signore dice così: Então o Senhor disse assim: oggi hoje è entrato la salvezza entrou a salvação in questa casa. nesta casa. Quando Gesù entra nelle nostre case, Quando noi Jesus saremo entra na nossa salvati. casa, nós somos salvados. Amém? Salvos. Fratelli e sorelle, dispiace, Irmãos e irmãs, me desculpem, dobbiamo finire. devo terminar. Però tu non puoi andare via Porém, tu não pode andar e ir embora senza fare questo invito a Gesù, sem fazer esse convite a Jesus. perché lui non è un uomo violento. Porque ele não é um homem violento. Non è che lui addentra in una casa senza chiedere il permesso. Não é que ele entra numa casa sem pedir a permissão. In Apocalisse 3 dice che lui sta a bussare. Em Apocalipse 3 diz que ele está batendo. Durante questa ora di predica Durante esta hora de pregação, è stato un tempo in cui lui ha bussato in tuo cuore. teve um tempo em que ele bateu no teu coração. Però si dice che la porta del nostro cuore Porém, se diz que a porta do nosso coração ha soltanto il manico all'interno. tem apenas a fechadura do lado de dentro. Sono io e sei tu che devi aprire. Sou eu ou você e você que tem que abrir. E io voglio proprio pregare a Dio Eu quero orar a Deus para che tu possa fare questo invito a Gesù.
para que tu possa fazer esse convite a Jesus. Entra nella mia casa. Entra na minha casa. Chi è che vuole pregare insieme a me dicendo Gesù entra nella mia Quem é casa? que vai orar junto comigo e dizer Jesus, entra na minha casa? Vogliamo stare in piedi? Alçamos-se. Se lui sarà nella tua casa, le cose saranno trasformate. Se ele estiver na sua casa, as coisas serão transformadas. Prenderà cura anche delle piccole cose. Ele vai cuidar também das pequenas coisas. Si tornerà il tuo amico Vai ser o teu amigo e prenderà cura di ogni area della tua vita. e vai cuidar de todas as áreas da tua vida. Chi è che vuole pregare insieme a me in questa sera Quem é que vai orar, que quer orar comigo nesta noite? e dire così Gesù entra nella mia E casa? dizer assim, Jesus, entra na minha casa. Fanno più di 20 anni Faz mais de 20 anos che io ho detto al Signore que eu disse ao Senhor, entra nella mia casa, entra na minha casa. e fino adesso E até hoje non ho trovato motivo di chiedere a lui di uscire. não encontrei motivo de pedir para ele sair. Quando ele entra, Quando ele entra, porta insieme la gioia, traz junto com ele a alegria, a speranza a esperança e la trasformazione. e a transformação. Io voglio pregare insieme a te Eu quero orar junto com você. e chiederti, metti la tua mano sopra il cuore, un gesto, una dimostrazione di fede, di umiliazione. Coloca a tua mão sobre o coração em um gesto de humilhação e adoração. Signore Dio, abbiamo predicato la tua parola in questa sera, Signore. Abbiamo predicato, Signore, dicendo che Israele ha perso una grande benedizione nel fatto che Gesù è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Ma tutte quelle persone che hanno aperto la loro casa per Gesù, il Signore li ha benedetti. Signore Gesù, in questo momento, quando stiamo per concludere questo culto, noi non possiamo finire, Signore, senza avere la consapevolezza che Tu sei entrato nella nostra casa spirituale, Signore. Entra, Signore, nelle nostre case spirituali. Prendi il controllo della nostra vita, Signore. Fai una pulizia nei nostri cuori. Porta via ogni sofferenza, ogni tristezza, Signore. Prendi cura anche delle piccole cose che ha a che vedere con noi. Signore Gesù, che Tu possa essere il padrone nella nostra casa, Signore. Te canta la mashuri mi candara masteias. Ura macandara mashuri mi andara masteias. Signore, entra nella nostra casa, Signore. Tante volte noi siamo preoccupati a invitare tanti amici a casa nostra, ma noi vogliamo invitare Te, Signore, per fare dimora nei nostri cuori, per prendere cura anche delle piccole cose nelle nostre vite. Alleluia, 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 alleluia.